Oi, tudo bem? Eu e o meu grupo irão apresentar um trabalho agora sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, bora! Em 28 de junho de 1914, o príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, é assassinado por um membro da organização da Sérvia, chamado de Mão Negra. Um mês depois disso, a Áustria declara guerra contra a Sérvia. Aí a Rússia quer uma briga, entra na treta do lado da Sérvia, junto com a França, e o Império Alemão não fica de fora e vai ajudar a Áustria. Em 3 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica e o Reino Unido, e chamam eles para o X1. Com as tropas alemãs chegando perto de Paris, a França e os britânicos contra-atacam, e isso faz os alemães recuarem. Enquanto 25 de abril de 1915, os franceses e britânicos desembarcam em Galipo, território dominado pela Turquia, que era aliado da Alemanha e da Áustria. E essa operação infelizmente foi um grande fracasso, com mais de 180 mil mortos. Em 1916 houve milhares de baixas para ambos os lados, mas nenhum grande avanço territorial. Em 1917 a Alemanha funda alguns navios mercantes dos Estados Unidos. Aí eles ficam pistola e chamam a Alemanha para o palco. Nesse mesmo ano, a Rússia sai da guerra para resolver os problemas internos. Em 1918, os aliados, com a ajuda dos Estados Unidos, contra-atacam usando pela primeira vez tanques de guerra, e isso mudou o curso da guerra, fazendo todos os aliados da Alemanha se renderem, e por fim, a Alemanha foi considerada culpada de toda a guerra, mas um certo soldado não gostou de nada disso. Esse só foi um breve resumo, então agora é a parte do meu grupo. O meu é o início da Primeira Guerra. A Primeira Guerra se iniciou com a morte de Francisco Ferdinando. A Revolução Industrial gerou uma forte concorrência industrial, dividindo a Europa, que gerou a Paz Armada. Foi um período entre 1871 a 1914 que os europeus investiram quase todo o seu dinheiro na fabricação de armas para armar os seus exércitos. Esse período foi uma evolução na tecnologia e na infraestrutura das cidades, além da qualidade de vida. Porém, esta infraestrutura das cidades e ao acesso à tecnologia ficou restrito aos ricos que podiam pagar pelas tais. A Rússia tinha grande interesse na região balcânica e a Alemanha começava a se interessar por áreas coloniais maiores. O forte nacionalismo, somado às fortes disputas imperialistas, levou os países europeus à formação das alianças secretas. No início do século XX, houve a formação das alianças militares. Eram elas: Tríplice Entente, que tinha França, Reino Unido, Império Russo, com o objetivo manter sua hegemonia. Também tinha Tríplice Aliança com os países Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália, com o objetivo conquistar maiores objetivos. O carro dos negociadores alemães vindo da Bélgica atravessou a fronteira da França em 6 de novembro de 1918. Espalhou o júbilo entre os soldados franceses. Os exércitos ainda se confrontavam, mas a guerra, que durava mais de 4 anos, parecia estar se aproximando do fim. Talvez os políticos vindo de Berlim até trouxessem consigo alguns cigarros. Um gostinho de futura paz? O líder da delegação alemã, Matthias Eisberg, teve que desiludir os combatentes. Como não fumante, eu não pude realizar a vontade deles, relatou em seu livro de memórias. No entanto, pouco mais tarde, na madrugada de 11 de novembro, ele e sua contraparte francesa, o Marechal Ferdinand Foch, preenchiam plenamente os ansiosos de milhões de europeus. Num vagão de trem no bosque de Compiègne, cerca de 90 km a nordeste de Paris, os dois colocaram sua firma no recém-negociado armistício entre a Alemanha e os aliados. Os alemães capitulavam no ano seguinte, em 28 de julho. no famoso salão de espelhos do Palácio de Versalhes. Ambos os lados assinaram oficialmente o acordo de paz.
O meu grupo já apresentou a parte deles, mas agora eu vou colocar um resumo para vocês entenderem melhor. A Primeira Guerra Mundial teve início em julho de 1914 e se estendeu até novembro de 1918. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, formada por Rússia, Inglaterra e França. Ambos os blocos já possuíam rivalidades, tanto militar quanto política. Foi então que, em 1914, surgiu um motivo que fez eclodir de vez a guerra: o assassinato do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Foi então que a Áustria declarou guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. Ela se dividiu em 3 etapas: guerra de movimento, caracterizada pela mobilização e invasão dos exércitos; guerra de trincheiras, caracterizada pela criação de enormes trincheiras para defender a posição dos exércitos; e fase final, caracterizada por diversas ofensivas que levariam ao fim da guerra. Em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra, lutando pelo lado da Tríplice Entente. Neste mesmo ano, a Rússia acaba deixando a guerra devido à sua Revolução Socialista. Foi então que, com o apoio dos Estados Unidos em 1918, foram capazes de levar a Alemanha à rendição, obrigando-a a assinar o Tratado de Versalhes e dando fim à guerra. Então, esse foi o trabalho do meu grupo.